noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras através dessa live. Muito obrigado. E pedimos a Deus que Ele abençoe a todos vocês, que a graça e a misericórdia dEle seja sobre vossas vidas. Nós terminamos uma série de meditações do Velho Testamento, falando sobre Jesus Cristo, o Messias prometido. E agora nós vamos entrar no Novo Testamento, começando com o evangelista Mateus. Mateus relatando, mostrando Jesus Cristo como o Messias prometido pelos profetas. Então, no Novo Testamento, Deus ele está mostrando agora a profecia que os profetas falaram, agora está sendo cumprida em Jesus Cristo. Em Mateus 9:9 nós temos assim a palavra de Deus dizendo: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Querido Pai, a Tua palavra ela foi lida, agora fala a nós nessa noite através do Teu servo para a glorificação do Teu nome e também, Senhor, a edificação da vida espiritual de todo o Teu povo e de todos aqueles que nos ouvem, que ainda hão de ouvir no futuro ao assistir esta live. Pedimos a Tua graça, que o Senhor os ajude a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Mateus, ele era o apóstolo que Jesus Cristo chamou, né? Está acostumado tanto a falar assim, Mateus, quase ninguém chama apóstolo Mateus, sim, né? Chama apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e esses dois são os mais conhecidos, mas Mateus, ele é o apóstolo que Jesus Cristo chamou, e ele agora, ele relata, ele faz esse relato sobre a pessoa do Messias prometido no Velho Testamento, que os profetas haviam profetizado. E Mateus agora relata o cumprimento dessa profecia. Jesus, diz Mateus, Jesus, o Messias prometido, chegou, né? Então Mateus diz que Jesus, o Messias prometido, ele chegou. Então, Mateus era conhecido como Levi, era esse apóstolo de Cristo conhecido como Levi, era um publicano, né? Antes de ser apóstolo de Cristo, era um coletor de imposto. Jesus o chamou para segui-lo. Então veja bem, ele foi chamado por Cristo, por isso agora ele tem uma total testemunha autêntica, tem um total conhecimento de Cristo, desse Messias que foi profetizado, que agora cumpriu-se. E ele chama Mateus para segui-lo. Mateus ele começa com a genealogia de Jesus Cristo, né? A partir de Abraão a Davi. Então ele vai começando com a genealogia de Cristo, começando lá com Abraão, e ele vem até Davi. Qual é o propósito de Mateus em relação de começar a genealogia de Cristo, começando de Abraão a Davi? O propósito é de provar que Jesus Cristo é o descendente prometido de Abraão. O propósito dele é de provar, mostrar a todos que Jesus Cristo é o Messias, o descendente prometido de Abraão, como Deus havia prometido que em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, né, com a chegada de Cristo Jesus. Então, Mateus prova isto. E conforme as profecias que nós temos no Antigo Testamento, o Messias, ele haveria de nascer e cumprir algumas, né, rigorosas promessas que foram feitas. Nós vamos ver algumas delas, vamos ver 4 profecias dessas que os profetas eles falaram acerca de Jesus, que ele cumpriu essas profecias. Primeira profecia, a de Daniel. Daniel ele diz que o Messias deveria nascer por volta do ano 1º do calendário juliano cristão. Então Daniel ele faz essa profecia dizendo que o Messias deveria nascer no primeiro ano do calendário cristão, chamado calendário juliano cristão. Então ele viria e cumpriu-se isso também, né? Daniel profetizou, esse homem de Deus, com conhecimento de Deus, inspirado por Deus, então ele assim falou.
Isso nos mostra algo muito importante, que a palavra de Deus, ela é digna de crédito, ela é digna de confiança. A palavra de Deus, ela é fiel e jamais falhará. Deus jamais falha com aquilo que Ele diz. A segunda profecia foi de Ageu, que nós estamos mostrando aqui. Ageu disse que o Messias deveria nascer na época do segundo templo de Jerusalém. Esse segundo templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então veja bem que Ageu fez essa profecia, Jesus ele nasceu e depois esse templo foi destruído no ano 70. Então mais uma profecia, a palavra de Deus se cumprindo. Tudo aquilo que a Bíblia disse. Isso por quê? Porque Cristo ele era o profeta também, e tudo o que ele disse haveria de se cumprir, porque se não tivesse se cumprido essa profecia acerca de Jesus Cristo, então a palavra de Deus era falível, e Jesus também não era essa pessoa digna de crédito, porque é a palavra de Deus. E o terceiro é Miqueias. Ele disse que o Messias deveria nascer em Belém. Miqueias 5:2, ele diz que o Messias deveria nascer em Belém. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Então veja bem aqui que ele nasceu em Belém da Judéia. E você tem conhecimento da história. Jesus nasceu em uma manjedoura. Era o lugar onde os animais viviam, não é isso? Os animais viviam ali. E ali estava apenas só Maria e José. Somente Maria e José, e Jesus nasceu. E cumpriu-se a profecia de Cristo, o Messias que veio para salvar a humanidade, o Messias que viria para dar vida aos que estavam mortos em seus delitos e pecados, o Messias que veio dar segurança e certeza e esperança para aqueles que profetizaram acerca dele, e se cumpriu que é verdadeiro. Então, e para todos aqueles que olharam para a sua palavra e acreditaram nela, a palavra de Deus precisa. Ele estava olhando para nós também hoje. E a quarta profecia de Isaías diz que o Messias nasceria de uma virgem da tribo de Judá e da descendência de Davi. Isaías 7,14. Então, Jesus viria, conforme a profecia de Isaías, que era o Messias, nasceria de uma virgem. E Jesus ele nasceu de uma virgem. Essa virgem era chamada Maria. Ela não teve nenhuma relação sexual com José antes que eles se casassem. Então ela era virgem e também ela era da tribo de Judá. Ela era uma judia da tribo de Judá, e era da descendência também do rei Davi. E isto aconteceu. Isto foi provado. E o profeta, ele nos diz isso. Então, Mateus, ele relata essas profecias de Jesus Cristo. E a quarta, aliás, ainda nós temos que, a quarta é Isaías, e nós temos cerca de 61 profecias cumpridas perfeitamente sobre Jesus. Então, veja bem, há 61 profecias cumpridas em Jesus Cristo. 61. Então você vê que a palavra de Deus, ela é infalível. E nós podemos então confiar nessas promessas. Algo que hoje a Bíblia está dizendo em relação a Cristo que há de se cumprir. Ele vai voltar pela segunda vez, né? Ele vem buscar o seu povo, ele vem buscar aqueles que um dia acreditaram, confiaram em sua palavra, aqueles que se dedicaram a ele. Então veja bem, Mateus, enquanto ele enfatiza a messianidade de Jesus, ele destaca também a sua filiação divina. Ele vai mostrar que Jesus é tanto divino como ele também é humano. A divindade de Cristo, Cristo é divino, a filiação dele, Cristo não é filho de homem, não, ele não é filho de homem, ele é totalmente divino e a sua encarnação é perfeita. Encarnação quer dizer que ele teve um corpo igualmente ao nosso, com a diferença, um corpo sem pecado. Então, meu amigo, veja que se cumprindo, Cristo é 100% Deus, 100% homem. Isso, Mateus está relatando, mostrando isso. Para quê? Ele como Deus, ele não poderia morrer, né? Então, na condição humana, ele poderia morrer. Então, por isso que é Deus homem,
Deus homem. E ele sendo só homem, se ele fosse só homem, também não poderia morrer em lugar do pecador. Por isso também que ele é homem, Deus, homem. Então, como Deus, ele pode salvar o pecador. Como homem, ele poderia também morrer no lugar do pecador, porque ele estava se identificando com o homem. Foi onde ele chegou mais próximo de nós para nos redimir, para nos comprar, nos resgatar com seu precioso sangue. Então, cerca de 30 vezes aqui nós temos Mateus falando acerca de Jesus, e Jesus é o segundo a sofrer como filho de Deus, e ele fala que Jesus sofreu como filho de Deus. Isaías fala do sofrimento de Cristo. Isaías diz que ele era sem formosura, estava falando do sofrimento dele, quanto ele iria padecer, do quanto ele sofreria. Então nós temos aqui que também ele é o único, Mateus é o único a registrar que Jesus constantemente enfatiza que seu pai não era homem. Jesus várias vezes registrou, várias vezes ele disse, ele afirmou que o pai dele não era homem, não era um ser humano. Jesus não foi gerado de um homem, Jesus não foi gerado de José, ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Por isto é que é importante para nós acreditarmos na palavra de Deus e essa esperança. E sempre o pai dele é Deus, e ele então está dizendo que ele nasceu de Deus. Veja Mateus 7:21, olha o que nos diz a palavra de Deus em Mateus 7:21, ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, onde está o pai dele? Ele não estava na terra, ele disse, está no céu, estava se referindo a Deus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, ele está dizendo que nem todo aquele que fala em nome de Deus, nem todo aquele que está propagando o Evangelho, ou lendo a Bíblia, ou falando da Bíblia, ou falando de Deus, pertence a ele. Mas ele disse, aquele que faz a vontade, e a vontade do pai dele era que, ele disse a Nicodemos, que precisa nascer de novo, para que essa pessoa seja uma nova criatura, um filho de Deus. E ele quer, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus não quer que ninguém se perca. Então essa é a vontade de Deus, e é isso que Jesus está dizendo, que a vontade do Pai dele, aqueles que fazem essa vontade, então tem vida eterna, e passa também a ser irmão de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso irmão mais velho, e você pode então meditar nessas palavras de Mateus, que ele tem mostrado, que a Bíblia se cumpre, a Bíblia é verdadeira, e a Bíblia diz que Jesus um dia vai voltar. Esse Jesus maravilhoso, que ele deu a sua vida, sofreu, ele cumpriu tudo o que estava escrito a seu respeito, para que nós pudéssemos descansar nele, colocar as nossas ansiedades nele, colocar a nossa esperança, toda a nossa confiança nele. Então, para você, meu amigo, que ainda não teve encontro com ele, lembre-se bem disso. Jesus chamou Mateus para ser seu apóstolo, Mateus registrou tudo isso, e Jesus também lhe chama para você fazer parte dessa família cristã e relatar o que ele fez também em sua vida. Para você que está longe dele, outrora serviu a Deus e não está mais, volta para ele enquanto há tempo, vem servir a Cristo, porque ele é verdadeiro. Cristo não é qualquer uma pessoa, Cristo é o Filho de Deus e ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que morreu por nós e nos deu vida. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos aqui. Querido Pai, a Tua palavra ela foi lida e foi feita essa meditação. Pedimos a Tua graça e misericórdia que venha ajudar aqueles que têm ouvido a Tua palavra e a todos quanto hão de ouvi-la, crendo, Pai, que a Tua palavra é verdadeira, jamais falhará, nunca falhou, e tudo o que o Senhor disse acerca do Teu Filho amado se cumpriu. Por isso nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém.